Falando agora sobre resposta ao impulso de um sistema linear invariante no tempo. Essa aqui ela é uma técnica absurdamente aplicada e as aplicações dela são inúmeras em vários aspectos. Eu vou apresentar alguns exemplos disso, mas principalmente em ensaio e em processamento de sinais. Todo processamento de sinais decorre a partir dessa primeira definição aqui, olha só. Vamos lá. O que a gente viu? A gente já viu que é o seguinte, olha só. Quando eu tenho, se eu aplicar, imagina a seguinte situação, na verdade. Eu aplico um impulso unitário em um sistema qualquer. Esse sistema pode ser um sistema elétrico, mas pode ser um sistema mecânico, por exemplo. Se eu tenho um circuito eletrônico, eu aplico um nível de tensão de 1 volt muito rápido e faço a medição do que vai acontecer do lado de cá. Se fosse um sistema mecânico, eu quero entender como ele funciona, por exemplo, eu aplico um sinal também de natureza impulsiva, por exemplo, um tapa, um soco, e faço a medição de como que aquilo ali vai funcionar, vai reverberar no sistema, como que aquilo ali como que o sistema vai se comportar. Então, ou seja, imagina a seguinte situação. Eu tenho um impulso unitário, apliquei um impulso unitário, e eu consigo fazer na medição, eu consigo conhecer qual que vai ser a resposta desse impulso unitário. A gente vai chamar essa resposta aqui de H de N. A resposta é um impulso unitário de um sistema qualquer. Essa é a definição. Lembrando de uma definição que a gente já viu que é o seguinte, qualquer sinal pode ser representado por uma soma de impulsos. A partir dessas duas situações, ou seja, eu conheço a resposta do impulso unitário. Se eu falo que o sinal pode ser representado por uma soma de impulsos, então eu conheço a resposta de qualquer sinal, mesmo sem ter feito esse ensaio. Se eu tenho simplesmente a resposta a um impulso unitário de um sistema, eu consigo determinar a resposta desse sistema para qualquer tipo de sinal, já que um sinal é uma resposta a um impulso. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender como isso funciona. Então, pensando na seguinte situação, imagina que esse sinal aqui, olha só, esse sistema H qualquer, esse sistema H pode ser qualquer coisa. Já falei, é um motor, é um carro, é um transformador, é uma placa de telecomunicações, é uma antena, que seja. A gente tem que entender que a gente está falando de sinais aqui, ó. Então eu apliquei um impulso unitário do lado de cá e como resposta eu obtive isso daqui, olha só. Eu obtive uma sequência de 3 e 4 impulsos aqui, um valor zero, com esse formato, certo? Então, ou seja, um sistema que tomou um tapa, um impulso, e a resposta dele foi um tapa de 3, um tapa de 1 e dois tapinhas menores. Tudo bem? Aqui praticamente uma exponencial decrescente, se não fosse esse zero aqui. Enfim, a partir do momento que eu tenho essa situação, o que acontece? Olha só. Imagina que agora, se eu quero saber esse sistema H, esse mesmo sistema H que eu estava falando, se ao invés de aplicar um impulso unitário nele, eu aplicar um sinal desse daqui, olha, que tem uma sequência de 2 impulsos. Isso aqui poderia ser para qualquer sinal, um sinal que tem milhares de impulsos, mas eu vou fazer com 2 aqui só para a gente conseguir perceber o que acontece. Olha só, como eu posso considerar um sinal qualquer como uma sequência de impulsos, uma soma de impulsos, eu posso fazer essa avaliação aqui também individual. Então, por exemplo, olha, se eu avaliar a resposta somente a esse impulso, qual que seria? Poxa, aqui eu estou falando do impulso no instante zero, no valor de 1. É exatamente essa situação de cá. Então, logo, o meu H de zero aqui que eu teria, né? Ou seja, seria essa resposta que eu impulso para esse impulso aqui, olha, seria exatamente igual àquela anterior. Se eu avaliar de forma separada o segundo impulso, o que a gente vai acontecer? Bom, esse segundo impulso, primeiro, ele está deslocado de uma unidade. Então, provavelmente, eu vou encontrar essa mesma resposta deslocada de uma unidade. E a amplitude aqui, olha só, ela está dobrada, ela já não é unitária, ela vale 2. Então, provavelmente, o que eu vou encontrar de resposta aqui é essa mesma resposta deslocada de uma unidade e multiplicada por 2. Então, que é isso que a gente vai acontecer, que olha só, essa mesma resposta de cima, deslocada de uma unidade e multiplicada por 2, certo? Ou seja, então, se eu conseguir, como qualquer sinal eu posso considerar uma soma de impulsos unitários, para calcular esse y de n, que ou seja, que é a resposta desse meu sinal, basta eu somar a soma dessas respostas, que é isso daqui. Então o que vai ser o meu y de n? Vai ser o somatório dessas duas respostas aqui, olha, já que o meu sinal de entrada só tinha 2 pulsos de entradas. Se eu tiver um sinal que tem milhares de pulsos de entradas, o que eu faço? Eu estimo qual que é a saída de um impulso para cada um desses milhares e no final o que eu vou ter? O meu y de n vai ser o somatório desses mil sinais deslocados e ponderados do jeito que ele tiver, certo? Pode ser algo manualmente falando, isso é algo trabalhoso, mas quando a gente está falando em termos computacionais, é um cálculo que às vezes o computador, qualquer dispositivo processado faz isso aí em milésimos de segundo. Então, ou seja, essa operação aqui, então, ela é chamada de convolução, ou simplesmente soma da convolução. E o que isso significa? Significa o seguinte, eu consigo estimar o sinal y de n, ou seja, a saída do meu sinal, y de n, para qualquer sinal de entrada, contanto que eu saiba como funciona a resposta ao impulso para aquele sistema. Essa é a definição
de convolução. E essa definição é assim que eu consigo definir a saída de um sistema linear invariante no tempo.